Feche seus olhos, vamos orar um pouco. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, colocar o nosso coração diante do Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor assim revele a tua vontade, o teu querer, que ao meditarmos na tua palavra, nós possamos, ó Deus, compreender o que o Senhor deseja falar conosco. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra está disponível para nós. Em alguns países, ó Deus, não existe nem a tradução da palavra inteira. E nós temos a tua palavra completa sobre o nosso idioma, que é o português. Nós temos, ó Deus, as maiores produções de Bíblias do mundo, Senhor, são feitas aqui no Brasil. Tudo está disponível, ó Pai. E nesses dias que nós temos lido a tua palavra, o Senhor tem nos trazido entendimento, discernimento, ó Deus, tem trazido revelação da tua palavra. O teu Espírito Santo tem colocado dentro do nosso coração a tua verdade, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque não nos falta a oportunidade de aprender mais de ti, de ouvir as tuas promessas e sentir a presença do teu Espírito Santo. Por isso, Senhor Deus, nos dá a compreensão agora, com base no texto que vamos ler, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser edificados como corpo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse mês nós vamos falar sobre redenção, né? E redenção é um tema muito forte para a época de abril, que é a Páscoa, e nós queremos falar sobre Colossenses 1, do 13 ao 20. Colossenses 1, do versículo 13 ao 20. É um texto até difícil, mas é o texto que estava programado para a gente ler hoje. E eu quero trazer de uma forma bem prática para você e para mim algumas lições para que nós possamos entender o que Deus quer falar. Diz assim, se você puder abrir seu texto, nós temos algumas questões de energia que está caindo. Mas está aqui o texto, que bom. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele o reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, tomei como ministro. Amém? É interessante que aqui Paulo está escrevendo para uma cidade chamada, para a igreja de Colossos. E é interessante que foi escrito entre 60 a 62 depois de Cristo. Quantas vezes Paulo visitou essa igreja? Quem pode me ajudar? Igreja pequena é bom que a gente faz as perguntas, né? Quantas vezes Paulo visitou a igreja de Colossos? Quem quer me ajudar aí? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 10? Quantas? 4? Que mais? Tem alguém aí? 2? Ele nunca visitou a igreja de Colossos. Sabia, o Will sabia, ele falou que o Will sabia. Ele nunca foi visitar. O que acontece aqui? Ele está preso.
Ele está preso e ele nunca foi naquele lugar. Só que a história daquela igreja já estava em toda a região. Porque era uma igreja que estava vivendo um dilema. Os seus atos daquela história daquela igreja era conhecida, estava no burburinho, estava na boca do povo. O povo estava falando daquela igreja, porque eles estavam vivendo uma igreja que enfrentava uma mistura muito perigosa. A mistura que ele estava vivendo era de falsas doutrinas. E tinha três: uma combinação de legalismo e judaísmo, que ele era um judeu, o miticismo oriental e as filosofias gnósticas. Estavam tudo misturado dentro daquela igreja. O evangelho verdadeiro, real, puro, em Cristo Jesus, não estava sendo pregado. O que estava sendo pregado eram as filosofias que estavam ao redor. É como se entrasse alguém ali e começasse a dizer mais ou menos assim: não, mas nós precisamos entender, realmente, será que era Cristo que morreu naquela cruz por nós? E eles absorviam essas ideologias, essas heresias. E Paulo está lá preso, só ouvindo falar daquela igreja. Por isso que ele não foi lá. E ele nem esperou. Ele deve ter começado a escrever com a pena, com o lápis, mas escrevendo com força: vocês da igreja de Colossos, fiquem atentos, olhem aquilo que vocês estão anunciando, se apeguem a Cristo Jesus. A redenção foi lhe dada, faz parte da vida de vocês. Isso serve para nós nos dias de hoje. Sabe por quê? Muitas vezes a gente precisa se rever. Nós estamos anunciando o evangelho correto? Aquilo que Deus deseja? Ou nós estamos criando coisas que não fazem parte da Bíblia? Hoje, infelizmente, essa mensagem para Colossos serve para muitas igrejas e para nós também, para que nós não possamos errar, que nós não nos apeguemos às coisas que estão ao redor. E aí é interessante porque a palavra aqui principal, Paulo escreve com urgência pastoral, com uma carta emergencial, como algo que precisa estancar o erro de uma igreja, as heresias de uma igreja. E às vezes Deus também fala no nosso coração dessa forma. Não é assim? Você está lá em oração e Deus fala algo com você e Ele te corrige o rumo. E aí você fala assim: puxa, eu não podia estar vivendo isso, eu precisava ter melhorado. É assim essa carta pastoral. E aquele povo precisava realmente compreender isso e enaltecer a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A igreja precisa reconhecer a obra de redenção de Jesus a todo tempo. Não é o eu, não é a pessoa, não é as cadeiras VIPs, não é as salas que recebem as pessoas. Chega, não é isso que foi criada a igreja. A igreja foi criada para declarar o poder que há em Jesus. É legal ter um monte de coisa, é bom, telões e tudo mais, mas se perder a essência, perdeu o evangelho genuíno. Nós lemos Mateus, e nós estávamos lendo outros livros. Ele começa a dizer algumas coisas, as pessoas, vou traduzir aqui na versão emiliana, que é a minha versão. Em alguns textos que a gente leu, a gente estava compartilhando em casa, ele falava assim: as pessoas separam assentos. A igreja hoje faz isso. Você dá uma oferta, fica numa salinha lá esperando, aí o pastor principal chega, comenta todo mundo, vamos entrar? E você entra, sentam todo mundo na frente, que coisa linda. Mas isso na palavra de Deus é heresia. Ele disse para você não fazer isso. Nós precisamos continuar firmes como uma igreja que tem Cristo no centro de tudo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos compreender isso. E eu queria trazer coisas bem práticas e rápidas desse texto. A primeira: resgatados do domínio das trevas para o reino do Filho da Luz. Eu não sei se está passando aí. Tá. Então eu não estou chegando aqui, vocês vão vendo aí e vai dar tudo certo.
O versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Primeira coisa, Ele nos libertou. E a segunda, Ele transportou. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Amém? Você crê que Jesus morreu naquela cruz por você e por mim? Que aquela cruz que Ele levou todos os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, o nosso velho eu, o nosso passado. Você crê nisso, amém? Você está liberto, ok? Mas não é só liberto, Ele também nos transportou. Ele nos tirou daquele ambiente ao qual a gente vivia, ao qual a gente desfrutava, e nos levou para um novo ambiente. Amém? A primeira coisa que Ele está nos dizendo aqui, que Ele está tirando-nos a escravidão, daquele tempo onde a gente reinava escravos espiritualmente, na ignorância, no pecado e na morte, e Ele nos transportou para um novo reino, e esse reino de luz, onde a vida, a verdade, a liberdade, a comunhão, há irmãos. É isso. A primeira coisa é que nós precisamos compreender aqui, é que nós fomos resgatados dos domínios das trevas e transportados para um novo local. Você precisa entender bem isso, eu e você precisamos compreender. Quando nós somos resgatados em Jesus, Jesus morre naquela cruz, Ele nos tira daquele lamaçal que a gente estava vivendo, Ele nos leva para um novo local. Você vive em uma nova dimensão, num novo local, que é onde reina a paz e reina exatamente o reino de luz, onde há Jesus. Tem gente que quer estar nesse lugar de paz, mas continua no pé na lama, em outras palavras, no pé do pecado, continua no, como chama quando a gente vai num lugar que é areia movediça, você está lá se afundando nos seus pecados, nas suas transgressões, mas Jesus já te transportou para um novo local. É isso que Ele está querendo dizer para aquela igreja. Vocês estão vivendo as heresias do passado, vocês estão vivendo o pecado do passado, mas eu já tirei vocês desse lugar e já coloquei vocês num novo local, aonde eu habito, onde eu reino, onde eu sou seu filho, eu sou filho de Deus, mas sou aquele que cuida de você. A primeira coisa que nós precisamos entender é se a redenção em Cristo realmente é algo que nos trouxe mudança. Nós continuamos vivendo no passado, nos erros, nas transgressões, ou nós estamos num novo ambiente, onde Deus nos preparou? Onde você está vivendo? Eu creio que boa parte de todos nós largamos o velho tempo, largamos nosso pecado, o mais oculto que seja, estão querendo viver com Cristo Jesus. A pergunta que eu faço aqui para você é que você deve examinar a sua vida, reflete essa nova cidadania. Você tem um novo passaporte, ok? Pensa num passaporte. Você tem um novo passaporte nas suas mãos, e ele te dá a garantia da eternidade. Você tem o seu novo passaporte? Você já viu? Dá para você sonhar com ele aqui? O meu é azulzinho, azul claro dos céus. Quando eu abro tem umas luzes, né? E aí tem uma estrada de ouro. É assim o meu passaporte. A pergunta que eu te faço: onde você está? A luz ou existe escuridão? Essa é a primeira pergunta. Aquele povo estava sendo enganado por aquela igreja. Eles estavam ainda vivendo na escuridão, mas Deus está nos chamando para o seu reino da luz. Amém? Guarde isso, é muito importante a gente compreender. O versículo 14, ele nos ensina outra coisa muito importante. Somente Ele pode redimir e perdoar os nossos pecados. Não há outra pessoa que possa fazer isso. Só Jesus. Só Jesus pode redimir e te lavar e te purificar com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, te limpar, ficar alvo como a neve, e você ficar limpo, leve, em paz. Não existe outra possibilidade.
Cristo não apenas nos resgatou, mas Ele pagou um alto preço em seu favor. E eu sei que você sabe disso, mas sabe o que acontece hoje? Nos dias de hoje, como acontecia naquela igreja, existe um sentimento de auto-perdão, de auto-justificação. Existem vários lugares que você vai lá, você fica num divã, e você fala, e você conta a sua vida, e você conta, nada contra isso, não tem problema nenhum. Mas o auto-perdão e a auto-justificação não te leva a nada, ela é desnecessário quando nós temos Cristo Jesus. Amém? Você entende isso? Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos um processo de tratamento que visa ajudar-nos a recuperar a nossa autoestima. Não é isso? Ou só eu que às vezes fico pensando nisso? Tem lugar que você vai, o cara fala assim: eu tenho a chave do sucesso para você, eu vou tirar esse mal, essa coisa ruim que está no seu coração, e você vai ter paz agora. Amém, pode ser até um processo. Mas em Cristo Jesus, Ele já livrou-nos de todas essas transgressões, de todo esse peso emocional, de toda essa questão de culpa. Nós estamos vivendo um tempo onde esse auto-perdão e auto-justificação resolve tudo, mas não resolve nada. É só em Cristo. E o que ele está querendo dizer aqui, ele está querendo mostrar que em Jesus Ele não só redimiu, mas perdoou todos os nossos pecados. E feito isso uma vez, não precisamos mais ficar indo à cruz toda hora. Ou vivemos uma vida de santidade, ou vivemos uma vida transformada, ou nós continuamos procurando ideologias. Aquela igreja estava procurando, apareceu um cara que tem visões, vamos lá atrás dele. Apareceu um cara que, lembra a época que tinha a mãe de Ná? Alguém lembra disso? Vamos atrás da mãe de Ná, vamos correr lá, porque ela tem alguma coisa. Aí você vê lá, você passa aí na sua casa, e você vira lá na esquina, tem um poste, leia a sua mão, você corre lá para ler a sua mão, quero ler, conta como vai ser meu futuro. E aí você vira na outra esquina, tem alguém lá, parado, olhando, e fala assim: será que esse cara aqui vai me dar uma resposta? Tem gente que fica procurando lugar. Aquela igreja estava procurando, para encontrar algo que não vai encontrar. Esse auto-perdão não existe. É só em Cristo. Temos vivido a verdadeira liberdade sem auto-perdão ou auto-justificação. O perdão foi nos concedido. O pecado não é mais o seu Senhor. Aquela igreja precisava viver algo novo. Então lembre que você está saindo de um ambiente. O primeiro momento, o primeiro tópico, Ele te libertou e te transportou. E esse lugar onde você está vivendo, você não precisa mais desse auto-perdão, essa auto-justificação. Jesus já levou na cruz todas as nossas transgressões. Não fique procurando. Eu fico imaginando que o culto estava acontecendo naquela igreja. E aí tinha dois irmãos, esses dois irmãos aqui, mas eles não são casados, tá? E aí um fica falando para o outro: olha, deixa eu te contar um negócio. Essa semana eu fui num lugar, cara, a mulher que me atendeu falou cada coisa importante para mim. Pessoas se desviando no meio do caminho ali naquela igreja. Terceiro que eu quero que você olhe e pense comigo. Versículo 15, ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível e todas as coisas estão sobre o seu domínio. Não precisava intermediários. Nós não precisamos de intermediários. Você e eu não precisamos que alguém interceda por nós. Jesus já intercedeu. Amém? Seu domínio é absoluto sobre todas as coisas. E Ele precisava mostrar dessa forma. Porque essa questão mística,
O pessoal gosta de falar umas palavras difíceis, né? Mas eu vi algo como uma luz e tal. Então Paulo usa de argumentos que vão direto no coração desse povo, dizendo que ele domina absoluto sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Aí aquela pessoa que viu aquela luz, que pensou naquele negócio, fala, até nisso Jesus morreu na cruz e domina sobre tudo. As heresias hoje são muito grandes. Hoje tem cada coisa que até assusta. Eu fico olhando, eu fico falando assim, Deus, como tem criatividade essa humanidade. Como esses caras conseguem criar cada coisa. Como eles conseguem elaborar um negócio e como tem tanta gente. Sabe o que acontece? Essas pessoas passam. Elas vão embora. Esses dias eu vi o Jesus Cristo do nosso século. Como chamava o tal do Henry Cristo? Lembra disso? Você já viu como que ele está hoje? Alguém viu a reportagem dele? Está velhinho, velhinho. Vai morrer logo, logo. Mas ele contava o quê? Que ele era filho de Deus. E que ele estava num corpo encarnado. E que ele veio trazer a salvação para esse mundo. Ele falava mais ou menos desse jeito, não é? Salvação em Jesus, vai morrer. Quantos reis passaram? Quantas pessoas passaram? Quantas filosofias e heresias passaram? E foram. Nós precisamos entender que em Jesus Ele domina sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Não é um elemento periférico, guarde bem isso, que está ao redor, periférico que está à volta. Ele está dentro de nós, Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus tem a alegria de viver dentro de nós. Não é um elemento periférico, está ao redor, e muito menos um elemento abstrato. E que é o abstrato? Que possui algo de grau de generalidade, e não é concreto, não é palpável. Quando nós vivemos esse evangelho, nesse reino de luz, nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos o mover de Deus, Ele nos conduz, é algo íntimo, pessoal, verdadeiro, real, é algo de amor. Amém? Vamos combinar assim, quando é uma coisa muito boa, você acordar o seu vizinho, você está reafirmando que a palavra está nos dizendo. Se seu vizinho estiver dormindo, você fala amém, você não fala para frente, fala do lado, amém? Ok? O que é importante entender, que não é um negócio periférico, abstrato, mas é algo que a gente sente. Quando nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós compreendemos. E aqui, aquela igreja de Colosso está vivendo algo superficial. As coisas que estão sendo anunciadas ali não são tão reais. E Cristo é verdadeiro. Ele domina sobre todas as coisas. Você recoloca Cristo no centro da sua vida. Não tenha uma vida espiritual diante de um grau generalizado de intimidade com Deus. Eu quero que você entenda bem isso. Você está vivendo o evangelho verdadeiro de Jesus sobre a sua vida. Você acorda de manhã e você fala com o Espírito Santo. Lembra daquela história que eu falei semana passada? Eu tenho um amigo e ele mora sozinho, mas ele acorda de manhã. Ele sai da sua cama, está deitado lá na caminha, dormindo. Ele, bom dia, Espírito Santo. E ele senta e tem uma cadeira lá para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Eu estou aqui, hoje eu acordei meio aflito. Tenho ouvido tantas coisas, tantas notícias ruins. Consola meu coração, Espírito Santo. Consola meu coração, permita que eu possa ter um dia na Tua presença. Ó Espírito Santo, ele está olhando para uma cadeira, mas é o Espírito Santo que está falando com ele. Me conduza nesse dia, me leva para lugares onde eu ainda não fui,
anima o meu coração, tira a angústia, me traz paz. Você está vivendo o Evangelho? Estou dando um exemplo só, que é da forma que Deus vem falando com ele. Ou você acorda correndo, se nem dá tempo de fazer isso, você já acorda pondo a roupa correndo, aí a chave, e procura a chave, liga o carro e sai correndo, e vai para o serviço, trabalha tal, e quando você chega à noite, você vai... É assim? Se nós não priorizarmos, não tem quem priorize para você. Para ler a Bíblia um ano todo, ler o devocional, e ainda estou lendo os comentários dessa Bíblia inteira, quero chegar no final do ano com essa Bíblia inteira lida, da ponta ao final, eu tenho que acordar mais cedo. Eu vou sair às 7, ok, 1h30 antes, quanto que dá? 5h30. Eu vou sair às 8, 1h30 antes, quanto que dá? 6h30. Ok, é simples. Ou eu mortifico a minha carne, ou eu deixo a minha vida me levar, como diz um versículo aí do mundo. É assim. O que está acontecendo aqui? Você precisa entender, nós estamos vivendo realmente nesse reino de paz. Nós não estamos amarrados mais naquele lamaçal de pecado, de transgressões, das coisas da vida louca, corrida e tudo mais. Ou você realmente está desfrutando desse benefício? A igreja de Colossos não estava firme, convicta. Porque se fosse uma igreja convicta, ia dizer, chega, acabou, não vamos mais envolver com essas questões. Outra coisa que diz no versículo 17, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe o que acontece nesse ponto? Aquela igreja estava vivendo não Cristo, Criador. Não estavam vivendo um Cristo real e verdadeiro. Em tempo de heresias e de relatividade, nós precisamos ter a certeza em Jesus, que é nosso alicerce, inabalável. Nada muda. Nós começamos a ler os textos esses dias, e Jesus, num dos textos, foi de Mateus, ele morreu. E eu fico pensando aquele povo que tanto esperou o Messias, um povo judeu. Ele estava ali, junto com eles, e eles não enxergaram Jesus. Eu fico tentando ler o texto, em alguns textos que eu já li várias vezes, pensar, você já pensou naquela época? Você declarando as verdades do Antigo Testamento, falando que vai vir o Messias passando na sua frente aqui assim, ó. Não, mas vai vir o Messias curando. Não, mas vai vir o Messias programado, vindo de Deus. E o Messias curando a mulher dos fluxos de sangue. Não, mas vai vir o Messias, a lei diz isso, por causa disso, vamos nos reunir no templo. E o Messias lá na porta, dando vista a um cego, que sai correndo lá e passa aqui e diz assim, eu fui curado, agora eu enxergo. E os caras falando assim, nós estamos esperando o Messias. É mais ou menos os dias de hoje, pessoal. Porque Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, está preparando a eternidade para nós, e nós estamos como? Cadê o Messias? Cadê Jesus? Daqui a pouco, a escada, o elevador celestial vai estar pronto para subir, e tem gente que está procurando. Cadê? Aquele povo teve a oportunidade de entender. Às vezes nós nos apegamos às coisas desse mundo, esquece das heresias, cria na palavra de Deus. Ela é a promessa verdadeira, foi deixada por Deus para nós. Deixa que o Espírito Santo revele a você o que Ele quer revelar. Não fique olhando ao redor. Deixa que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Ele te direcione. Que Ele te diga a verdade. Que seja Cristo o alicerce inabalável da sua fé.
O texto tem que ser muito duro, Paulo tem que ser muito pontual. Como eu falei, deve ter escrito apertando a caneta, ou lápis, ou seja lá qual era naquela época a forma que ele estava escrevendo. Mas com certeza foi bem marcado, porque eram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quais os valores que sustentam a sua vida espiritual? O que te sustenta espiritualmente? Uma leitura básica da palavra? Um hino que você gosta de cantar sempre? Canta sempre o mesmo hino? Tem gente que canta o mesmo hino sempre. Eu sou um deles. Eu canto vários, mas tem um que eu adoro. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Eu amo. Sabe por quê? Eu estou declarando, e aí eu já vou para outra. Tu és o Rei dos Reis, e é tudo que fala sobre rei, sobre reinado absoluto, poder, cheio de graça e amor. Eu vou pegando quase todos os refrões. Eu faço uma emenda. Como é eu mesmo cantando, não precisa trocar de tom de nota. Eu vou seguindo numa canção só, assim, vai só em sol, até o final. Mas muitas vezes é isso que sustenta a gente? Não. É o Espírito Santo de Deus se movendo em nós, falando conosco, tocando ao nosso coração, transformando as nossas vidas. É assim que funciona. Nele habita toda a plenitude, o poder para servir. No versículo 19 diz assim: porque prove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. E plenitude quer dizer seu poder, a sua graça e a sua sabedoria. Repete comigo: o seu poder, a graça e a sabedoria. Para que tudo isso? Para habitar entre nós. Quando ele fala sobre plenitude, ele está dizendo que em Jesus, que a plenitude está nele, o seu poder, a sua graça, porque ele permite cumprir aquilo que está na sua palavra através de nós. Você não está sozinho no meio da guerra. O poder de Deus está sobre você, a graça de Deus está sobre você, a sabedoria de Deus está sobre você. Você tem que dizer 3 amém. A graça, o poder de Deus está sobre você. A graça de Deus está sobre você. A sabedoria de Deus está sobre você. Você não está numa guerra sozinho. Quem já serviu o exército sabe disso. Você não vai sozinho, o cara te dá todo o armamento, você vai para a guerra. Agora eu vou enfrentar o inimigo. Teve uns loucos que fizeram isso, alguns brasileiros que foram lá para a Rússia, lá para a Ucrânia, sozinho. Não é assim, você não está numa vida espiritual sozinho. Deus está com você, o poder de Deus está sobre você, a graça dele está se manifestando sobre você, a sabedoria de Deus está sobre você. É isso que ele quer dizer. Nós não precisamos ficar olhando as coisas ao redor. A plenitude de Deus está em nós para servir. Sabe que quando você anuncia a palavra de Deus, não é simplesmente, nós falamos de pegar aqui o folhetinho e entregar para 3 pessoas. Não falei isso agora? Vamos lá com o exemplo do Alex, que vai lá nos vizinhos e chama os vizinhos. Saiba que você tem, a sua palavra tem poder e autoridade. Você vai chegar lá e vai comentar com a pessoa, e o Espírito Santo vai revelar a você algo que aquela pessoa não sabe e que ela está precisando. O Ricardo tem muito disso. Vira e mexe, ele vem com um testemunho. Ele chega na pessoa, vai falar alguma coisa, e Deus fala assim: fale isso. Não é assim? E ele vai e fala assim: deixa eu falar um negócio para você. Não sei se tem sentido, ele é bem educado, né? Não sei se tem sentido, mas eu queria falar uma coisa para você. E ele lança aquela semente. Os olhos da pessoa ficam todo lacrimejando, porque Deus está falando. É assim. Quando tem alguém que chega para você e fala assim: eu estou com uma dor na minha coluna, como está a Renata. Eu estou com uma dor na minha coluna, eu não estou aguentando. O que você vai fazer? Você vai dar um cartão do terapeuta, do fisioterapeuta, como chama aquela coisa que a gente fica esticando? Pilates. Você vai indicar um cara do Pilates? Você vai fazer isso? Ou você vai vir aqui e vai orar para essa pessoa?
Isso é por a fé. É o poder, a graça, a sabedoria. É a plenitude de Deus sendo manifesta. Não tenha preocupação com isso. O máximo que pode acontecer é ela não ser curada. Mas vai tocar no coração dela. Quando tem alguém que está desesperado, precisando de uma palavra de ânimo, o que você vai falar? Olha, leia o Salmo 23. Quero te dizer que o Salmo 23, ele te libertará das suas aflições. É assim? Não. Meu irmão, pode que nem ele tenha a Bíblia. O Senhor é o meu pastor, diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, guarde bem isso, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor é comigo. Lance a palavra de Deus. Não fique dando indicações. Não fique arranjando alternativas. Deus se colocou naquele lugar para você ser o porta-voz. A plenitude de Deus, Ele está querendo trazer aqui, porque era importante eles compreenderem que eles precisam colocar em prática aquilo que Deus estava dando. Não fique arranjando intermediário. Não procure alternativas. Faça você, está doente? Ore. Tem precisa de uma palavra? Dê a palavra. Não dê o caminho, mas dê a palavra. Leia. Se você não lembra da palavra, vai no celular, rapidinho. Tem uma palavra que diz o seguinte, mesmo lendo, não tem problema. É assim que funciona. Aqui, aquela igreja precisava colocar em prática a plenitude desse novo reino de luz, onde eu e você vive. É simples assim. E o último, no 22, lá no final ele diz assim, agora porém, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Cristo não apenas perdoou, Ele nos reconciliou, nos apresentou como santos. Não há mais espaço para acusação, nem do mundo, nem do diabo, nem de nós mesmos. E você vai entender por que eu estou falando de nós mesmos. A primeira coisa é que o mundo nos acusa. Se você é um cristão mesmo na rocha, firme, que anuncia o evangelho em todo canto, alguém vai se levantar contra você. Tenha certeza. Se você reúne lá com uma Cris, reúne lá toda a sua equipe lá do hospital, eu queria só fazer uma oração, queria fazer uma reza, qualquer nome que ela utilizar lá, se ela falar que vai orar para alguém, vai ter alguém que vai se levantar e vai falar assim, tá vendo? Tá vendo aquela moça lá? A líder lá do hospital? Está querendo trazer aqui filosofias do seu Deus no nosso meio? Vai você anunciar o evangelho lá para a sua vizinhança. Algum vizinho encapetado vai falar alguma coisa, fala assim, que chato esse cara, toda hora ele vem aqui falar do evangelho de Cristo, eu não aguento mais esse Cristo. Alguém vai se levantar. Primeiro, quem se levanta contra nós é o mundo. Segundo é o diabo, especialista. Esse tem uma criatividade incrível e ele acusa. Nós estamos lendo um livro de Jó. O que fez o diabo? Mas que é cara de pau esse cara. Cara, ele foi lá em Deus, falou assim, está vendo Jó? O seu queridinho? Em outras palavras? É a mesma coisa. Ele fica investigando para saber como ele pode te acusar. E aí, por que eu estou colocando um terceiro elemento? Porque nós agora também estamos vivendo isso. Não só acusação que vem do mundo, do diabo, mas nós mesmos, às vezes nós mesmos acusamos a nós mesmos. Puxa vida, eu não fiz tal coisa. Eu não conheço a palavra de Deus. O mover de Deus não se move sobre mim. Eu não tenho o cântico dos meus lábios para cantar. Chega! Se você não tem cânticos, põe um play e vai ouvindo a música o dia inteiro, que ela vai entrar no seu coração, e você vai começar a cantar com ela. Você começa primeiro a bater no pezinho, depois você já começa a mexer, daqui a pouco você começa a cantar, daqui a pouco você está louvando.
Para de dizer que você não tem a Bíblia. Coloca um play lá dentro do seu carro e vai ouvindo os salmos. Eu fiz isso por anos, a Bíblia inteira. Eu saía lá de Alphaville. Eu chegava, clicava no meu chevetinho, verdinho, veinho, play. E vai. Sem brincadeira, numa viagem, eu via aproximadamente entre 20 a 25 salmos. Aí eu via depois do outro terminava, ia para Provérbio, do Provérbio ia para Isaías. Claro que eu escolhi alguns que é o mais fácil, né? É assim. Não se culpe. Não seja você o próprio detentor de acusação contra você mesmo. Dizer que você não serve, que você não está preparado, que Deus não te colocou. Deus se preparou, Deus te escolheu, Deus quer fazer grandes coisas através de você. Na cruz nos tornou apenas inocentes, na cruz não nos tornou apenas inocentes judicialmente, mas filhos adotivos espiritualmente. Rejeite a culpa que o inimigo tenta colocar no seu coração. Rejeite qualquer tipo de acusação. Sabe, esse texto ele nos diz várias realidades, mas eu quero que você compreenda que Deus nos levou para um novo ambiente, para um novo lugar. E é neste lugar que eu e você estamos. Nós devemos agir como filhos de Deus. Não haja no passado. Não haja carnal. Eu gritava. Eu não grito mais. Mas de vez em quando a panela esquenta, eu vou lá e grito outra vez. Você não precisa mais disso. Principalmente para os casais. Isso serve para mim, com a Rosana, como a Rosana para mim. Nós não precisamos sair do novo reino de luz e viver num lugar de trevas. Não há necessidade. A história final aqui nos mostra que na cruz nós encontramos resgate, perdão, domínio, sustentação, poder e reconciliação. Tudo nos está permitido em Cristo Jesus. Tudo isso é dom de Deus, manifesto em Cristo. Que cada um de nós reflita: tenho vivido à luz da cruz e da redenção, que é a remissão dos nossos pecados? Minha vida reflete a transformação e o poder de Cristo que habita em mim? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja vivendo um novo tempo com Cristo Jesus. Que essa igreja que Paulo escreve, que ele nunca foi visitá-la, não deu tempo, mas ele escreve ali e fala sobre habitar-se toda a plenitude, reconciliar-se, reconciliou, redenção, resgatou, tudo está sobre a sua, tudo subsiste a ele. Você entenda que você vive esse reino de luz. Se você e eu compreendermos isso, você vai sair daqui cuspindo fogo, como diz os pentecostais. Aonde você falar alguma coisa vai acontecer. É verdade. Eu gosto de igreja pentecostal porque é isso. Você chega lá, sabe, parece que deu uma injeção de ânimo. Você já foi numa igreja pentecostal, bem pentecostalzona? Eu adoro, de vez em quando eu vou. E eu vou lá, eu sento lá, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou pastor, eu sou só um membro visitante. Esses dias eu fiz, o cara me cumprimentou: seja bem-vindo, tudo bem? Olha, essa aqui é a casa de Deus. Eu já me senti confortável. Ele já me olhou como um pecador, entrando. De bermuda, chinelo, na cidade do interior, você entrando lá, e você senta lá no fundo. Aí você já vê uma irmãzinha passando do lado: Senhor, fala com eles, Senhor. Eu estou lá. E aí eles começam o culto, e vem a adoração, e vem as oportunidades. Oportunidade 1, 2, 3, 15 oportunidades, tanta gente com oportunidade. Mas sabe o que eu vejo na oportunidade? O tempo de testemunho. E eu conheci um menino muito legal, porque ele mora sozinho. Ele largou
saiu da briga dos pais, foi morar sozinho. Ele é um servente de pedreiro. E ele mora sozinho, ele resolveu ter uma vida com Deus. Ele é o único da sua família que conhece a Cristo. E ele está nessa igreja. E ele estava lá dando testemunho. Falou, olha, ele chegou lá e ele nem sabia nem o que dizer, como dizer, mas ele só queria dizer o seguinte: hoje eu estou vivendo um novo tempo com Deus. E ele se enrolou, ele gaguejou, ele ficou suando, deu uma suadeira nele, coitado dele. Mas aí foi outra irmã lá, e ela cantou tudo torta, as músicas dela lá, parecia uma nova versão que ela estava cantando. Mas ela estava testemunhando, do jeitinho que ela estava, até que sabia qual era a música, mas ela estava num outro tom e numa outra melodia, estava diferente, mas era o jeito dela que Deus faz. A nossa vida tem que ser assim. Viver nesse reino de luz é viver intensamente com tudo que Deus tem nos dado. É ter todo dia uma oportunidade de testemunhar algo que Deus já fez. Fala, hoje eu quero dizer algo maravilhoso, porque Deus nos deu assim, porque Deus falou tal coisa. É assim que a gente deve viver. O que Ele está dizendo aqui, e eu encerro aqui, é que você e eu precisamos viver nesse reino de luz. Para de viver uma vida mediana. Você é filho de Deus, resgatado por Deus, em Cristo Jesus. É para viver uma vida onde você deve anunciar a salvação, a paz, o amor e viver aquilo que Deus está preparando. Vamos colocar de pé? O texto é difícil, mas o Espírito Santo nos traz alegria ao revelar sua palavra. E hoje com certeza Deus está querendo falar com você e comigo. Se você está se culpando, a primeira coisa, tire essa culpa. Se você está se olhando dizendo assim, além do mundo te culpar, Satanás te culpar, você se culpa a si mesmo, eu quero te dizer o seguinte: Deus está com você. E Ele está dando um alerta àquela igreja, como dá um alerta para nós. Pare de ouvir essas coisas, o que está no mundo. Não vive num mundo periférico, viva no mundo espiritual. Deixe Deus falar ao seu coração. Feche seus olhos. Eu pedi para você ficar de pé porque às vezes a gente precisa ter uma atitude de posição de fé. E essa posição de estar de pé agora é a primeiro passo para dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu reconheço, Senhor Deus, que a tua palavra me traz direção. E eu sei, Senhor Deus, que eu não quero viver algo abstrato, mas eu quero viver o teu verdadeiro amor sobre o meu coração. Eu quero anunciar a tua salvação. Eu quero ver o mover do teu Espírito Santo. Eu não quero viver algo, Senhor Deus, simbólico, mas eu quero viver algo verdadeiro, real, Senhor Deus. A minha vida vai refletir, Senhor Deus, a transformação, o poder de Cristo Jesus. Ore a Deus, peça a Ele que Ele possa revelar a você agora. O Espírito Santo está nesse lugar. E Ele pode revelar a você o que Ele deseja que você faça. Mas você precisa fazer essa oração e pedir: Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu entendo a mensagem desta manhã. E Senhor Deus, eu agradeço pelo apóstolo Paulo, que me traz essa verdade, e o Espírito Santo que revela a mim. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu imenso amor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, pela tua bondade, pelo amor do Senhor sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, revele sobre nós, ó Deus, para que nós possamos entender e compreender o que o Senhor tem para fazer conosco. Nós reconhecemos o poder que está em Ti, ó Deus.
Nós reconhecemos a Tua graça, o Teu amor e a redenção em Cristo Jesus. Nós não queremos viver algo periférico, Senhor. Nós não queremos viver algo, Senhor, distante, mas nós queremos viver a realidade em Cristo Jesus. Conduza-nos, ó Deus. Dá-nos a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, o louvor. Dai a direção, Senhor Deus. Usa as minhas mãos. Olhe para as Suas mãos. As Suas mãos podem curar. Suas mãos podem sarar. Suas mãos podem transformar vidas. Com as Suas mãos, ponha sobre a sua boca. A sua boca pode transmitir salvação. A sua boca pode transformar o mundo. Os seus lábios podem trazer cura. Agora sobre a sua mente. Põe as mãos sobre a sua mente. A sua mente pode estar em Cristo Jesus, alicerçada nele. Por isso nós podemos compreender tudo que Deus quer nos fazer. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós saímos daqui cheios da Tua bênção. No nome de Jesus.